Vamos estudar agora então os campos vetoriais. Campos vetoriais nada mais são do que funções vetoriais, onde para cada ponto do plano ou do espaço eu associo um vetor seguindo uma certa regra. Então, por exemplo, um campo vetorial bem conhecido é o campo gravitacional, o campo elétrico também. Então, para cada ponto do espaço, o campo gravitacional e o campo elétrico associam um vetor específico. O campo gravitacional tem a sua regra e o campo elétrico a sua também. Então, se eu pegar no plano, por exemplo, você já deu um conjunto do R2, um campo vetorial F, esse F é vetor, tá? É uma função que, para cada ponto x, y, aqui a gente está fazendo do R2, tá? Pertencente ao R2, ele associa um vetor, também do R2. Para o caso do R3, também associa um vetor do R3. Então, por exemplo, para o R2, para cada ponto que eu pegar, então, por exemplo, o meu F aqui é no R2, depende de x e y, ele é um vetor, onde a coordenada x vai ter uma função, p de x, y, e a coordenada y uma outra função, q de x, y. Algumas vezes eu uso essa notação aqui porque agora o ponto eu uso parênteses e o vetor eu uso essa notação para diferenciar ponto do vetor. Também pode ser escrito com a notação de JK, p de x, y, i, mais um q de x, y, j. Se for no R3, o meu f x, y, z vai ser um p de x, y, z, um q vai ter 3 coordenadas, né? E um r. 3 funções. Vamos ver um exemplo e aí ver. Dificilmente a gente vai conseguir desenhar, tá? Um campo vetorial é algo muito trabalhoso de se desenhar. A gente pode ter alguma noção, mas praticamente o que a gente vai ter que fazer é jogar no computador e tentar visualizar como é que fica o campo vetorial. Então, o exemplo seria o seguinte, né? Descreva o campo vetorial Então, para a física tem bastante aplicação, tá? Parte de eletricidade, a maioria dos campos são campos vetoriais, campo elétrico. Então, o meu F é menos Y, deixa eu escrever aqui certinho. Então, F é um F de XY, vetor, dado por menos YX. Então, aqui nós temos uma função vetorial que obedece uma certa regra. Ah, de onde é que vem essa regra? Não nos interessa por enquanto, tá? É aleatório aqui para a gente. Então, eu pego o ponto x, y, para cada coordenada que eu pegar de x, y, para quem já fez álgebra linear, é algo parecido com o que vocês faziam com aquelas transformações lineares. Eu transformo no vetor menos yx. Então, pego um ponto, transformo no vetor. E aí, esse vetor vai ter a origem dele sempre na origem. A origem do vetor vai ser sempre o ponto. A gente vai desenhar e vai ver melhor. Então, mas como é que eu faço para desenhar, Antônio? Bom, em geral a gente faz uma tabela. Onde eu coloco aqui o ponto, x, y, e aqui eu vou colocar a função. Ah, igual a gente fazia
lá no ensino fundamental, ensino médio, para construir a equação da reta, a equação da parábola. Construir assim uma tabela. Claro que isso não é viável, é só para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, se eu pegar o ponto 1, 0, onde é que o campo vetorial vai levar? Então eu venho aqui e observo. Bom, a coordenada y vem aqui para a coordenada x do vetor, então vai ser menos y, como o y é 0. Como o y é 0, vai ficar 0. X, mas x é 1. Se eu pegar o ponto 2, 2, então vai ficar menos y, o y é 2, vai ficar menos 2, e o x é 2. Se eu pegar o ponto 3, 0, então 3, 0 vai ficar 0, 3. Ou seja, estou transformando um ponto num vetor. Se vocês quiserem, vocês podem escrever se vocês quiserem, para não confundir, né, o que é ponto e o que é vetor, vocês podem escrever da seguinte maneira. Até botar em vermelho. Então, 1, 0 leva no 0, 1, vetor, ó, com essa notação, para não confundir. O 2, 2, menos 2, 2. E o 3, 0 leva no 0, 3. Se eu pegar o ponto 0, 1, vai levar no vetor menos 1, 0, né? Ó, menos y, x. Pega a coordenada y do ponto, joga aqui, e aqui a coordenada x. Então, menos 1, 0. E se eu pegar o ponto menos 2, 2, vai levar no vetor menos 2, menos 2. Bom, tá, Antônio, e como é que eu desenho? Agora vem a parte mais trabalhosa. Então, a gente primeiro marca o ponto, que é o ponto 1, 0. Digamos que seja aqui. E a esse ponto eu vou associar o vetor. Só que o vetor 0, 1, se a gente fosse desenhar, né, ele sairia com a origem na origem do sistema e uma unidade de comprimento. Desenhar ele em verde. Seria esse vetor aqui. Vetor 0, 1. Qual é o problema? Que, por definição, o campo vetorial, a origem do vetor, tem que ser associado ao ponto. Então, na verdade, aquele vetor que eu desenhei ali, eu pego o representante dele e trago para cá. O vetor 0, 1. Aí agora eu pego o outro ponto, ponto 2, 2. A esse ponto 2, 2 eu vou ter que associar o vetor menos 2, 2. Bom, onde é que está o vetor menos 2, 2? Então, menos 2 no x, aproximadamente aqui, e 2 no y. Só que o vetor sai da origem, tem sua extremidade naquele ponto. Porém, esse vetor, por definição de campo vetorial, a origem dele tem que estar associada ao ponto. Então, eu tenho que pegar um vetor paralelo a esse aqui e desenhar aqui. Então, vocês estão sentindo o drama. E quando é que eu paro? Não tem quando é que eu paro. São infinitos vetores. O campo vetorial, eu vou tentar apagar aqui, o campo vetorial é infinito. É uma quantidade infinita de vetores. E aí eu vou desenhando. O ponto 3, 0, no x, é o vetor 0, 3, que estaria aqui sobre, né, o eixo y, eu trago ele para cá. Observe que eu vou me afastando da origem, o módulo do vetor vai aumentando, né? Então, o módulo desse cara aqui, quanto maior o x e o y, como eu vou levar ao quadrado e extrair a raiz, vai ficando cada vez maior. Só que isso se torna muito cansativo e tentar desenhar todos os vetores para ter uma noção de como o campo vetorial se comporta. Então, o que a gente faz?
Então a gente pega, né, usaria um computador para tentar desenhar e a gente teria algo parecido com isso. Quanto mais pontos eu usar, mais a noção eu tenho do campo vetorial. Claro que eu poderia pegar valores não inteiros, né, para desenhar os vetores, pegar ponto, por exemplo, meio e meio no x, o vetor daria um ponto, né, meio no x, meio no y, daria um ponto aqui e daria um vetor um pouco menor. Então eu teria uma noção do que o campo vetorial está girando em torno da origem. Ó. Quanto mais vetores eu utilizar, mais noção eu tenho do que está acontecendo com o campo vetorial. Por exemplo, esses campos vetoriais aqui, ó, aquele que a gente acabou de desenhar é esse primeiro aqui, ó, menos yx. Aqui sim eu tenho a noção de que os vetores estão girando em torno da origem. Ó. Esse daqui, y seno de x, eu tenho esse desenho aqui. Isso ainda não é, né, é só um pedacinho do campo vetorial. Tá? A janelinha aqui vai de menos 6 a 6 e de menos 6 a 6 no y. Porém, agora, se o campo vetorial for um campo do R3, observe a dificuldade que a gente teria em desenhar, né, no espaço. Então, eu tenho muita dificuldade em desenhar tanto no plano quanto no espaço. Então, campos vetoriais com equações aparentemente simples, os desenhos não necessariamente serão simples. Então, a gente teria que usar um computador para desenhar o campo vetorial, para ter uma noção do que está acontecendo.